Olá, seja bem-vinda à Semana da Confecção Lucrativa. É com enorme prazer que eu recebo você aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Novaes e eu vou mostrar para vocês nessas próximas 3 aulas que é possível sim ter a sua própria marca de roupa através da terceirização dos serviços. E para isso, você não precisa ter uma faculdade de moda, você não precisa ter muito dinheiro para investir em muitas máquinas, não precisa investir em muitos cursos, você precisa saber transitar dentro desse ramo que tem várias vertentes e vários detalhes. Então, se você não acredita que isso é possível, veja aqui o que as minhas alunas estão falando. Sempre vinha uma pontinha de pensamento assim, mas e roupa? Que tal fazer roupa? Mas é muito difícil, eu não dou conta, imagina, eu não sou capaz de fazer, né? Consegui vários avanços, né? Eu consegui cortar uma peça, mandei para a costureira, né? Que eu tinha falado que eu mandei para ela fazer a peça piloto. Consegui contratar também de uma modelista, consegui uma modelista de Fortaleza. Viraram várias chaves, que hoje eu tô já no super processo, já pensando até em data de lançamento. Já entendeu que é possível. Eu sempre tive o sonho de lançar a minha marca, né? Porque eu trabalho com multimarcas. Aí eu vi que eu comecei a pesquisar na internet. Aí de repente apareceu você assim no Insta, falando sobre toda a produção de confecção. É isso que eu estava precisando. Com você eu já cortei, já fiz o rolinho dos moldes, tudo juntinho, dei o nozinho como você fez lá. Já conversei com algumas costureiras. Aí agora vai. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Novaes, atuo no ramo de confecção há 8 anos, tenho 2 marcas próprias e também fabrico para várias marcas de São Paulo, fabrico até para marcas que estão em outro país. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa caminhada minha no ramo de confecção. Eu vou contar para vocês um pouco a minha história, como que eu comecei, por que eu decidi me arriscar. E eu sei que você do lado daí, você deve estar pensando, aonde eu fui me enfiar? Sim, você foi se enfiar num grande problema, porque mexer com confecção não é fácil, mas o que eu tenho para te contar é que é possível. Existe método, existe metodologia sim, e eu vou provar para você hoje na aula que é possível, e nas próximas 2 aulas a gente vai visitar fornecedores, eu vou dar instrução para você de como dar o primeiro passo rumo à sua marca própria, porque eu sei que se você está aqui nesse evento, nessa Semana da Confecção, você tem o desejo de ter a sua própria marca de roupas. E isso vai acontecer, viu? No início, quando eu comecei a entrar nesse ramo, eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu comecei revendendo roupas e eu comecei no último ano de faculdade. Eu sempre estagiei na minha faculdade e sempre passei a observar como o mercado funcionava, né? Principalmente o mercado corporativo, porque eu sabia que se eu estava fazendo uma faculdade de Direito, eu tinha que enfrentar este mercado corporativo. Então, o meu início foi, querendo acreditar vocês ou não, foi meus primeiros trabalhos foi em escritório de advocacia. E a única coisa que eu sabia fazer era acompanhamento processual, porque era isso que a faculdade e os meus chefes me ensinavam. Então eu sabia ir lá no Fórum João Mendes, no centro, com aquelas fichas, subir e descer a escadaria, ir no ofício, ir na sala do juiz e fazer acompanhamento processual. Nisso eu era mestre. E no fim da faculdade eu estava inconformada de ganhar só R$ 1.200 como estagiária, né? Quando eu terminei a faculdade, eu fui efetivada para auxiliar jurídico e eu estava ali ganhando R$ 2.000 e eu não me conformava com isso. Eu achava que eu tinha capacidade para ganhar muito mais. E aí eu fiquei me questionando, o que será que eu estou fazendo nesse escritório? Eu olhava para os meus chefes e eu pensava, eu não quero ser ele, eu não quero estar na pele dele. E aí eu comecei a me questionar, o que eu estou fazendo nesse escritório? E eu acordava triste todos os dias, inconformada. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O meu tempo, que é o que eu tenho de mais valioso, será que vale a pena esse esforço? Será que vale a pena todo dia acordar cedo, ir lá, fazer algo que eu não gosto? Isso começou a me trazer muitos questionamentos. Eu comecei a questionar qual era o sentido da minha vida, qual era o propósito de eu estar fazendo aquilo e o que eu queria para o meu futuro.
Então, foi quando eu comecei a abrir os horizontes, a olhar para o lado, tudo que acontecia em volta. E sempre eu tive esses exemplos na minha família de ou comerciante, ou gente que mexia com confecção. Isso era muito presente em mim. E aí eu comecei a abrir as possibilidades. E um dia minha mãe falou assim para mim: por que você não começa a revender os tricôs de Monte Sião? Para quem não sabe, Monte Sião é uma cidade que fica em Minas Gerais, bem próximo aqui de São Paulo. E Monte Sião é a capital nacional do tricô. E eu cresci indo para Águas de Lindóia, que é uma cidade vizinha, que ainda é estado de São Paulo. E minha mãe falou: Marcela, lá em Monte Sião tem tantas malharias, tem tantas fábricas legais, por que você não começa a revender tricôs? Foi aí que eu tive essa brilhante ideia, junto com a minha mãe. E aí a gente pegou o carro, eu, minha mãe e eu, pegamos Fernão Dias, passamos Bragas Paulista, Socorro, Pinhalzinho, Lindóia, Águas. Chegamos em Águas de Lindóia e fomos às compras em Monte Sião. Gente, pensa num carro que voltou lotado. Eu acho que a minha mãe, para me dar um ânimo, porque ela viu que eu estava muito desanimada, ela falou assim: acho que eu vou investir nessa menina. E aí eu acho até que a minha mãe nesse dia gastou mais do que ela podia para me ajudar. E a gente voltou com o carro até a tampa de sacolas de malharia e tricô. Compramos malhas, uma mais linda que a outra. E aí, quando voltamos aqui para São Paulo, começamos a revender. Começamos a revender para família, amigos. Comecei a revender para as minhas amigas da faculdade. E isso começou a crescer. Depois de pouco tempo, eu já estava com a minha primeira loja física. Essa história é longa, eu não vou me alongar, mas só para vocês saberem que o que me moveu foi exatamente estar desgostosa em um ambiente de trabalho onde eu via que não me trazia ânimo nenhum. E quando a minha mãe falou: por que você não começa a fazer isso? E eu olhava para aquelas malhas, aqueles tricôs, eu sentia entusiasmo. E aí eu entendi, né? Demorou um tempo, porque eu fiquei revendendo malharia e tricô e fiquei também trabalhando no escritório de advocacia por cerca de 1 ano, mais ou menos. Eu espero que os meus chefes não estejam por aqui assistindo essa aula, porque se eles estiverem, eles vão ficar fulos da vida. Que durante 1 ano eu trabalhava lá no escritório, mas eu também vendia online. Eu tinha um Instagram, vendia para todo o Brasil. Na hora do meu almoço, eu fazia os pacotes, eu ia no correio e dava gás em fotografar as minhas peças nos finais de semana. Mas por que eu fazia isso? Porque isso me dava ânimo, isso me trazia alegria, isso ressoava com o meu coração. Então, para mim, podia ser fim de semana, podia ser feriado, podia ser de noite, podia ser de madrugada, não importava, porque eu estava fazendo aquilo que fazia meu coração vibrar. Então, essa história que eu tô contando para vocês, que é a minha história, é para ficar de reflexão para vocês. Que local que vocês estão indo todos os dias? Quando vocês acordam, vocês pegam o carro de vocês ou pegam uma condução, né? Se isso tá fazendo sentido. Porque, gente, se tem uma coisa muito valiosa é o nosso tempo. Não tem como precificar o nosso tempo, porque ele não volta. Então, pense bem o que você tá fazendo com o seu tempo. Então, a primeira coisa que eu quero te contar é que você não precisa ser formado em moda para fazer o que gosta. Você precisa se abrir para as infinitas possibilidades que o universo pode te trazer. Assim como foi para mim, quando eu me abri para sair de um lugar que para mim era tóxico, né, ir ali todos os dias, defender causas das quais eu não acreditava, eu sei que você do lado daí também pode se inspirar através da minha história e se colocar em movimento para algo que faça o seu coração vibrar. Seja fabricar, seja revender, seja produzir para você, produzir para os outros, mas o que tem de mais importante e mais valioso, você está dedicando seu tempo com algo que você goste, porque senão você vai adoecer, né? Se você ficar aí procrastinando, empurrando com a barriga, fazendo algo que você não gosta, esses reflexos depois começam a manifestar no nosso corpo físico. E eu sou prova disso, porque quando eu saí do escritório de advocacia, eu estava com pedras nos rins. E isso tem muita ligação com sentir raiva. Então, não quero ficar me estendendo aqui, contando essa história triste, que pedra no rim dói pra caramba, mas o que eu quero falar pra vocês é que sim, todas as nossas angústias, tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, e a um determinado momento a conta chega. E isso vai chegar onde? No nosso corpo físico, que é o que a gente tem. É nosso veículo aqui na Terra, gente. Se não for nosso corpo, se a gente não for cuidar do nosso corpo, como que a gente vive, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não precisa fazer uma faculdade de moda. Eu comecei
a entender um pouco sobre tricô, trabalhei com tricô durante muitos anos, mas quando chegou ali o verão, porque toda essa história que eu contei pra vocês, que eu fui fazer compra de malhas lá com a minha mãe, era pro inverno. E aí chegou o verão, e no verão ninguém queria usar malharia e tricô. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender como que eu ia vender peças de verão também. E aí eu comecei a frequentar o Brás e o Bom Retiro, que é um lugar muito famoso aqui em São Paulo. A gente começou a comprar de fornecedores e revender. Só que nesse momento eu encontrei uma dificuldade muito grande. Aliás, não só uma, encontrei várias. Encontrei a dificuldade que os produtos eles não tinham qualidade. A costura, muitas das vezes, quando a gente esticava, colocava no corpo, a costura arrebentava. E isso a gente só vinha ver depois que chegava em casa. Então pensa, eu morando na Zona Sul, né? E o Brás e o Bom Retiro fica na zona central de São Paulo. Eu tinha todo um deslocamento com meu carro, um custo com estacionamento, ia até lá comprar com esses fornecedores, e aí quando voltava, colocava na loja, tinham peças que não tinham qualidade. Aí me gerava toda uma dor de cabeça de ter que ir lá com meu carro, minha gasolina, meu estacionamento, voltar para fazer a troca. Alguns fornecedores ainda eram legais, ainda trocavam. Só que outros falavam, não, eu não dou garantia. Você levou. E aí isso me deixava muito brava. Gente, vocês não têm noção o quanto isso me deixou brava. E o que eu quero dizer pra vocês é que ali naquele momento eu poderia ter desistido, poderia falar, pô, não vou mais ficar revendendo roupa, porque essas roupas não têm qualidade, eu poderia só ter deixado pra lá e ia ficar simplesmente parada durante o verão, né? Porque o inverno eu ali tava garantindo com as minhas vendas das malhas, tava andando super bem, todo mundo tava amando as novidades que eu trazia de Monte Sião, só que no verão as minhas vendas caíam, porque eu não tinha artigos de verão. Então eu tinha duas opções, ou eu parava, ou eu inventava alguma outra coisa, porque realmente comprar com esses fornecedores não estava me dando benefícios, não estava me dando lucro, pelo contrário, chegava a me dar prejuízo. O que aconteceu? Tinham muitos fornecedores que tinham sim qualidade, só que eram poucos. Eu achei alguns de qualidade e quando eu fazia foto, postava no Instagram, no Facebook, jogava no grupo das amigas, no grupo da família, todo mundo queria. Aí eu comprava 5, 6 e depois eu precisava de mais reposição para atender toda a demanda do pessoal que chegava depois e aquele fornecedor não tinha mais. Eu ficava no pé do fornecedor. E aí, fulano, quando vai ter a reposição daquela blusinha? E aí, no tamanho P? E aí, no tamanho G? Porque eu tinha essa demanda. As pessoas estavam me pedindo. Por quê? Porque aquela foto estava publicada ali no meu Instagram. Então, quando o meu cliente chegava, ele vinha pedindo e eu não tinha para atender. E aí, de novo, eu fui ficando P da vida, porque eu tava perdendo venda e eu ficava inconformada. Gente, eu não posso perder venda. E agora, o que eu vou inventar? Então, foi o escritório de advocacia que me deu dor de cabeça, minha mãe me levou para Monte Sião me levou para o inverno me levou para o verão, fui no Brás do Bom Retiro, me trouxe outra frustração, a questão da qualidade, a questão do estoque. E aí, o que eu fiz? Comecei a entender um pouquinho sobre acabamento. Comecei a entender por que aquelas peças vinham com defeito. Comecei a ir em costureiras de bairro, comecei a costurar, comecei a conversar com amigas que costuravam, comecei a entender o que acontecia para aquelas peças estarem mal costuradas. E aí eu comecei a entender muita coisa. Comecei a entender que tinha a regulagem da máquina, que tinha o tipo de fio, que tinha o tipo do tecido, que tinha o corte adequado. E aí a hora que eu comecei a entender que existia tudo isso, aí eu falei, é isso que eu vou estudar, é isso que eu vou fazer, porque eu quero ter o melhor acabamento. Eu quero ser uma marca reconhecida no mercado para ter um acabamento bacana. Eu quero que as minhas clientes usem muito os meus produtos e que elas voltem a comprar. Eu não quero que as minhas clientes saiam daqui com um top, com um body, com um biquíni, elas usem 1, 2 vezes e essa costura abra. Eu tenho certeza que eu vou perder clientes se eu continuar agindo dessa forma. Então eu entendi que mais uma vez eu ia precisar me reinventar. Gente, loucura toda essa história. Comecei a me reinventar, entrei em contato com algumas pessoas da família que mexiam com corte e costura. E aí eu descobri uma tia minha, uma tia avó, que tinha ateliê de costura em Boiçucanga.
Vocês sabem onde fica Boiçucanga? Boiçucanga é uma praia do litoral norte de São Paulo. Fica a 2h30, quase 3 horas daqui de São Paulo. Mas quando eu descobri que a minha tia-avó, que morava em Boiçucanga, dava aula de corte e costura, falei, eu vou fazer curso de corte e costura com a minha tia-avó. Pensa no problema que eu arrumei, mas pensa na felicidade que chegava sexta-feira de manhã, eu montava meu carro, botava minhas malas e ia, porque sexta e sábado tinha curso de corte e costura com a minha tia-avó. Gente, bastou 2 meses para eu fazer o curso, botar a mão na massa, para eu aprender, para eu apurar o meu olhar, para entender o que era cada máquina, para que servia cada máquina, o que era cada tecido, o que dava para produzir com cada tecido. Foi aí que eu falei, uau, encontrei infinitas possibilidades. E aí eu tive uma paixão, assim, eu acho que foi o ápice da minha carreira, foi quando eu terminei esse curso. E eu falei, eu sou capaz de produzir aquilo que eu quiser, eu sou capaz de fazer uma saída de praia, um biquíni, uma canga, uma toalha, eu posso fazer blusas, calças, meias, eu posso fazer o que eu quiser. Gente, teve um carnaval que eu fiz body personalizado para bloquinho de carnaval. Monstros S.A. É o Sullivan e o outro, você lembra o nome? Mike. Põe aqui na tela o parzinho. Um era verde neon, o outro azulzinho. O que choveu das meninas virem na loja, as amigas querendo estar de parzinho do bloquinho do carnaval. Foi assim, incrível. Dali um pouquinho à frente veio uma Copa do Mundo. Eu tive a ideia de fazer a camiseta do Brasil com o nome customizado nas costas da cliente. As camisetas personalizadas da Copa. Eu fui até o Brás Bom Retiro, encontrei um fornecedor que, ao tocar no tecido, era muito parecido com o tecido oficial da camisa do Brasil. Comprei tecido, comprei gola, fiz a costura dessas peças. Tinha na minha loja essas peças lisas e comprei bordados de letras de nome para conseguir estampar com o nome das clientes. E aí, gente, foi o auge, acho que da minha carreira também. Em uma semana eu bordei 180 camisetas com as minhas próprias mãos. E eu não parei por aí. Eu comecei a inovar com biquíni, com moda praia, agora com cursos. E eu sou assim, gente, tá no meu ser, cada vez inovar mais. E eu sempre acreditei que eu sou um ser de infinitas possibilidades. Se a gente tá aqui vivo, encarnado, se a outra pessoa que eu conheço é capaz de fazer algo, eu sei que eu também sou. A única coisa que eu vou precisar estudar, me aperfeiçoar para conseguir fazer com perfeição. Não existe mágica, mas existe metodologia. Então, eu quero que você que está do lado daí, você lembre disso. Lembre que não precisa ter uma faculdade de moda, você não precisa ter muito dinheiro para investir em grandes máquinas de costura. Eu vou mostrar para vocês que através da terceirização dos serviços é possível sim você ter a sua própria marca. Se você já é costureira, se você já tem as máquinas, você já está com meio caminho andado, mas você sozinha, você não vai dar conta de produzir muito. Você vai precisar formar equipe, você vai precisar ter pessoas para te ajudar, porque você, enquanto dona da sua marca, o seu foco é trabalhar a criatividade, criando os produtos, fazendo a parte comercial, fazendo network, visitando seus fornecedores e, no máximo, atendendo as suas clientes. Não queira fazer tudo. Tenha equipe, tenha pessoas para te ajudar. Porque se você quiser fazer tudo, você vai ficar limitada no número de peças que você vai ter. E isso vai fazer com que você tenha um faturamento limitado também. Quanto mais gente tiver na sua equipe para te ajudar, mais capacidade a sua empresa vai ter de lucrar. Então, isso é muito importante. Eu queria contar para vocês que passou por aqui na minha empresa de confecção, né, que eu tenho há 8 anos, passou muitas pessoas vieram me ajudar. E muitas dessas pessoas são formadas no curso de moda. E quando essas pessoas chegavam aqui para me ajudar a fazer encesto, fazer risco, fazer corte, fazer modelagem, essas pessoas, elas ficavam chocadas. Elas falavam, Marcela, o que eu aprendi aqui em uma semana, em um mês de trabalho, eu não aprendi em 5 anos de faculdade. Então, essas são palavras
de estagiários meus que passaram por aqui, até pessoas formadas em moda que trabalharam comigo. Então, o que eu quero dizer para vocês? A prática, colocar a mão na massa, traz muito mais habilidade, muito mais assertividade, muito mais apurar o seu olhar do que você ficar só no teórico. Estou dizendo que um curso teórico não é importante? Não, eu não estou dizendo isso. A parte teórica, ela é fundamental para a gente entender de coisas técnicas. Tanto é que mais à frente a gente vai falar uma linguagem mais técnica sobre tecido, sobre aviamento, sobre sentido de fio e tudo isso. Tudo isso é muito importante. Mas o que eu estou dizendo é que uma faculdade não é pré-requisito para você ter a sua própria marca. Precisar de muito dinheiro para investir em marcas também não é uma desculpa. Existem um monte de oficinas terceirizadas que são capazes de costurar para você sob demanda. Então eu vou ensinar para vocês aqui nesses 3 dias, né, nesse evento, nessa semana da confecção lucrativa, eu vou ensinar você como que você vai rumo ao direcionamento que você precisa para tirar a sua marca do papel. Eu vou provar para você que em 30 dias você consegue colocar a sua coleção, pelo menos ter as suas peças pilotos prontas para conseguir fotografar, fazer uma pré-venda pela internet e no mês seguinte vender muito pela internet. Isso é muito viável. Outra coisa muito comum no ramo de confecção, de quem está começando agora, talvez seja o seu caso do lado daí, é acreditar que você precisa somente de uma costureira. Eu sinto muito lhe informar, mas você não precisa só de uma costureira. A costureira, ela é sim fundamental e essencial e não dispensável para esse processo. Só que antes da costureira, vai ter no mínimo, por baixo, 3 a 4 prestadores de serviço de outro ramo. Marcela, como assim? Não entendi. Você vai precisar da modelista para projetar os moldes, que são os papéis que são necessários para riscar e cortar o seu tecido. Você vai precisar do cortador para fazer o enfesto, o risco e o corte do seu tecido. Você vai precisar de uma pessoa que entenda de tecidos, para quando você estiver fazendo a compra de tecido, você saber comprar o tecido mais adequado para o seu produto. E você vai precisar também de caseadeira, pessoa com experiência para fazer entretela, você vai precisar de maquinário para cortar viés. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, fica tranquila, porque dali mais à frente eu vou explicar para você o que tudo isso significa. O que eu quero te explicar agora, nesse momento, é que só uma costureira não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, muitas das vezes as costureiras, elas não têm habilidade nem para fazer o corte. A costureira, ela tem habilidade sim para costurar, e você vai precisar, na maioria das vezes, essa não é uma regra, tá? Eu tô dizendo, na maioria das vezes, levar as peças cortadas para sua costureira. Se você já é costureira e você já sabe cortar, maravilha! Isso não significa que essas aulas não são para você. Sim, essas aulas são para você. Só acontece que você já está um pouquinho mais adiantada do que o resto da turma. Mas é importante eu falar, para quem não sabe o que é um risco e um corte, é importante a gente falar sobre os tipos de máquina de costura, para que cada uma delas serve, e falar também sobre qual é o tecido mais apropriado para fazer cada modelo, para dar o caimento desejado, para ficar com a fluidez, né, que você quer, ou para ficar justo no seu corpo. Então você vai precisar de alguém que entenda sobre tecidos. E aqui eu vou te dar um direcionamento, eu vou te dar uma noção básica, e o que eu te recomendo muito, fazer como eu. Ir até os fornecedores. E na nossa próxima aula, a gente vai visitar os nossos fornecedores de tecido. Eu vou mostrar para você o maior polo industrial do ramo têxtil aqui em São Paulo, que fica na Rua Almirante Barroso, Rua Jolie, Rua Bresser, Rua Três Rios, que fica no Bom Retiro, Rua da Graça. Se você não é de São Paulo, não se preocupa com isso. Tem muitos fornecedores daqui que enviam para todo o Brasil. Se você não está em São Paulo, não significa que você não vai conseguir
conseguir tirar o seu projeto do papel. Sim, você vai conseguir, mas vai ter que trabalhar bastante a comunicação com os seus fornecedores à distância para alinhar a expectativa com eles, e eu vou te dar essa instrução ali mais à frente. Ou você vai precisar marcar uma excursão aqui para São Paulo. E eu conheço grandes empresas que fazem isso. É só você jogar no Google, excursão para Brás e Bom Retiro. Tem de ônibus, você pode vir com o seu carro. E depois da aula 2, o melhor, você vai saber transitar nesses fornecedores. Você vai saber aonde ir, como comprar, como negociar. E outra coisa que eu quero falar para você, se você tá do lado daí achando que você não é capaz de escolher o melhor tecido, se você não é capaz de desenvolver uma peça perfeita, eu vou provar para você que sim, é capaz. É claro que no início a gente tem muitas frustrações. Às vezes a gente testa algo e no fim não fica como a nossa expectativa, mas pura e simplesmente pelo fato da gente não ter experiência. Depois, na segunda e na terceira vez, você começa a se aperfeiçoar e aí os resultados começam a ser muito mais positivos. Então eu quero mostrar para vocês agora, vou colocar na tela foto referência de um top verde e uma foto referência que a cliente enviou. Então, tá aparecendo aqui na tela agora o top azul, que é a foto referência que eu recebi de uma cliente. E aqui, agora, eu vou mostrar para vocês a foto do verde. O que acontece aqui? Aqui tem 2 erros gravíssimos. O primeiro deles é o erro na escolha do tecido. Enquanto na foto azul a gente tem um tecido que é plissado, com nervura, na foto do verde, nós temos um tecido canelado. E outra coisa, a tonalidade de um e de outro tá totalmente errado. O que aconteceu aqui? Falha de comunicação na hora de comprar com o fornecedor, falha de experiência na hora da cliente comprar o tecido. Tudo isso deu um resultado prejudicado para aquilo que a gente queria. Mas agora eu vou mostrar para vocês o mesmo top, o mesmo modelo, a foto referência que a cliente mandou do top marrom e a foto final da produção do top marrom. Veja aqui, nesse caso, como deu certo, como houve assertividade na escolha do tecido, como houve assertividade na hora de fazer o produto. Vejam que o tecido foi escolhido com precisão. Esse top marrom, a gente está falando de uma ribana. É um tecido que também é chamado por aí de canelado, mas o nome mais técnico dele é ribana. E se eu contar para você que a ribana, ela é feita, ela é produzida e ela é vendida para fazer punhos de moletom, você acreditaria nisso? Então, nunca, se você não tivesse conhecimento técnico, nunca você iria saber que o que você precisa procurar é um fornecedor que chama Rei do Punho. E que é lá, no Rei do Punho, onde você vai comprar o canelado certo para fazer esse top. Isso mesmo, é a experiência que vai trazer para você a viabilidade do seu processo. Às vezes, de primeira, você vai errar no tecido canelado que você vai comprar? Sim, você vai. Só que o que eu vou explicar para você é que é possível você ir apurando o seu olhar, você ir visitando os fornecedores e você arriscar comprar 1 metrinho aqui, 1 quilinho aqui e acertar de segunda, tá? O importante é você não parar de tentar. E o mais importante de tudo é você não deixar de acompanhar pessoas que vão te trazer informações, pessoas que vão dar dica para você. E isso a faculdade de moda não ensina. Isso daqui é a prática, gente, da vida. Faculdade de moda nenhuma vai te dar qual é o nome do artigo que você precisa comprar, qual é o nome do tecido, né? Artigo igual a artigo. Artigo igual a tecido. Então, a faculdade não vai te dar qual é o nome do artigo. E sim, a prática de você ir lá, visitar os fornecedores, comprar um pouquinho aqui, comprar um pouquinho ali. E isso tudo faz parte do momento que eu chamo de pilotagem. Lembra que eu falei ali atrás para vocês que vocês não precisam só de uma costureira? É fundamental, no passo a passo do desenvolvimento do seu produto, você fazer a pilotagem, porque é exatamente o momento que você vai
testar o caimento daquele tecido, se ele tá dando bom ou se ele tá dando ruim. No caso desse top, o primeiro exemplo deu ruim, mas no segundo já deu bom. Então percebam como é possível sim, você só precisa estar disponível, você precisa gostar de fazer isso, você precisa colocar na sua cabeça que sim, você vai errar muito para depois acertar, mas se você estiver sendo instruído, você vai errar bem menos. Se você estiver aqui acompanhando comigo as aulas, todas as minhas dicas, acompanhar as minhas lives, assistir os vídeos do IGTV, com certeza isso tudo vai te dar um direcionamento para ter sucesso nas suas produções. Então fica comigo que eu vou mostrar para você na próxima aula como fazer o seu produto, como tirar do papel uma peça através da terceirização dos serviços. Se você assistiu, gostou dessa aula, deixa seus comentários aqui embaixo, deixa suas dúvidas também, que eu vou ter o maior prazer em sanar essas dúvidas. E se você conhece alguém que sonha em ter a sua própria marca de roupa, compartilhe esse vídeo. Quem sabe esse não é o primeiro passo para essa pessoa realizar o seu sonho, tá bom? Um beijo!